Os irmãos certamente já estão a notar ali algumas coisas que suponho que vos chamarão a atenção. As crianças, sim. Se os pais quiserem ficar, acredito que sim. Mas, em princípio, as crianças é subir até aos 6 anos, não é? Glória já subiu. Acho que já subiram com ele. Nós nos estamos habituando a ter o tempo cheio cada domingo. Isso é bom. Notem ali, aparecem 3 frases fundamentais. Identidade do género, ideologia do género, teologia do género. E estas 3 ideias centrais estão diretamente associadas e, sobretudo no nosso caso, fazem todo o sentido. A questão de género, notem aqui, que aparece com letras pintadas de azul, letras pintadas de cor-de-rosa e aqui no meio nem uma coisa nem outra. Isto, meus caros irmãos e amigos, é a tendência que a sociedade está a tomar. Quando chegamos à ideologia do género, notem que a cor que eu escolhi é aquela. E quando chegamos à teologia do género, notem que há aqui apenas 2 cores. Isto foi intencional. Nós já vamos ver isso. Primeiramente, vamos considerar no slide seguinte, então, o que é isto de identidade do género. E estas 2 palavras levam-nos a refletir e a considerar o que é que cada uma delas significa. Identidade. O que é isto de identidade? É um conjunto de caracteres particulares. E por caracteres é alguma coisa que faz parte de nós, que nos marca, que nos distingue e que é muito próprio. Caracteres particulares que identificam uma pessoa, como seja o nome, a data de nascimento, o sexo, a filiação, a impressão digital e outras coisas. E é isso que aparece onde? No antigo bilhete de identidade ou no cartão de cidadão. E é curioso, antigamente, quando se ia ao arquivo de identificação, nós apenas colocávamos o indicador direito, o indicador esquerdo. Agora já são os 5 dedos com as marcas. Se bem que há um aspecto importantíssimo, é que em termos de impressão digital, com tantos milhões de pessoas, a nossa impressão digital é única. Mas ainda assim, às vezes é difícil de distinguir um aspecto ao outro. Por isso mesmo, se nós considerarmos as impressões digitais dos 10 dedos, então aí não há ninguém conhecido no mundo que realmente tenha as mesmas impressões digitais. Isto faz parte da nossa identidade. Hoje, em Portugal, chama-se cartão de cidadão. Alguns estão aqui, ainda têm bilhete de identidade. Então, é aquilo que é próprio, característico nosso. E depois, então, identidade de género. O que é isto de género? É aquilo que diferencia os homens das mulheres. Ou seja, podemos dizer o género masculino e o género feminino. E, nesse sentido, há uns anos atrás, a identidade de género estava diretamente associada com o sexo, com esta diferenciação biológica que, naturalmente, nós temos. Então, identidade do género, o que é isto? Juntando estas 2 palavras, consiste no modo como determinado indivíduo se identifica na sociedade, com base no papel social do género e no sentimento individual de identidade da pessoa. Deixem-me explicar-vos o que é isto. Apesar de cada um de nós ter um determinado sexo, algumas pessoas não se identificam com essa mesma correspondência sexual. Quando eu estava ali há pouco, pensei e veio à minha memória o caso de uma família que nós conhecemos há uns bons anos atrás, de um casal que tinha 2 filhos, tinha uma filha e um filho.
Esse filho foi criado muito de perto pela mãe, que procurou criar o seu filho como se fosse uma menina. Começou a vestir-lhe roupas de menina e, de certo modo, a dar-lhe bonecas para brincar, tudo aquilo que é próprio das meninas, inclusive com sapatos altos e tudo mais. E como sabem, as crianças com 3, 4 anos até gostam disso. Para eles ou para elas isto é fantasia, é brincadeira. Mas aquele menino de 3, 4, 5 anos foi crescendo e chegou à idade adolescente e ele só se identificava como sendo ou como se fosse uma menina. Inclusive não conseguia ter relacionamentos com raparigas. Foi crescendo, tornou-se jovem e a inclinação dele cada vez mais era para rapazes. Era com os rapazes com que ele se identificava, mas sentindo-se mulher, sentindo-se feminino. E isto veio a causar perturbações tremendas. Mais tarde ele veio a assumir uma posição homossexual. Pois, meus irmãos, há marcas que nós temos que nos identificam, mas que a sociedade pode vir, de certo modo, a alterar. E esta questão de identidade do género, hoje, já acaba por ter uma força, um papel importante e determinante até da sociedade. A sociedade, de certo modo, pode levar a pessoas de um sexo verem-se mais como estando de outro sexo. E é como cada um se vê. Ora bem, nós estamos habituados a olhar para certas simbologias, sinalética. E aqui nós temos esta, notem bem. Alguém tem dúvidas de que é uma mulher, feminino, este? É um homem. Homem. Reparem que as setas, uma está para um lado, outra está para o outro. Isto que está aqui é o que, em termos biológicos, é identificado como masculino e feminino. Vamos passar ao slide seguinte. No slide seguinte, nós temos ali a identidade do género. O conceito que era está a deixar de ser. E agora, o conceito de identidade de género já não está relacionado com fatores biológicos, mas sim com a identificação do indivíduo com um determinado género. Masculino, feminino, ambos ou nenhum deles. De facto, há adolescentes e jovens que chegam a um ponto em que não se identificam nem como rapazes, nem como meninas, nem como nenhum deles e não sabem de facto aquilo que são e o que é que de facto está a acontecer com o seu corpo, com a sua vida, com o seu pensamento. Assim, uma pessoa que biologicamente nasceu com sexo masculino, mas que se identifica com o papel social do género feminino, passa a ser socialmente reconhecido como mulher. Esta pessoa é denominada de transgênero. Transmudança. Transgênero, pois possui uma identidade de género diferente da sua identidade biológica. E vejam agora aqueles símbolos que nós conhecíamos há pouco. Mudem o slide, por favor. Como é que eles começam a aparecer? Estão a ver aqui? Deste lado é homem, deste lado é mulher. Olhem aqui. É meio homem, meio mulher. É meio homem, meio mulher. Não sabe bem o que é. Não está. Pode ser ambos, mas também pode não ser nada. E digamos, em vez de ter um símbolo separado do outro, começa a estar misturado. Mas, irmãos, eu não estou a inventar nada. Estou a dizer-vos que isto está a acontecer na sociedade de uma forma muito vincada e mais, está inclusive em aprovação na Assembleia da República. Portanto, isto vai passar a ser por decreto. Slide seguinte. Identidade do género. Notem que eu mudei agora de identidade para ideologia. Ideologia vem de ideia ou ideal. Há as mais diversas ideologias, políticas, sociais, etc. Este conceito está relacionado com a ideia da identidade do género.
e classifica os papéis do género como um produto histórico-cultural e político que foi definido ao longo dos anos e pautado por uma sociedade patriarcal e heteronormativa. Normativa segundo a diferenciação de sexos. De acordo com esta ideologia, as pessoas nascem iguais ao longo da vida e vão construindo a sua própria identidade, seja como homem, mulher ou ambos. Então, a ideologia do género já está a abrir aqui o leque, saindo daquilo que tem sido clássico, em termos de género masculino, género feminino, e está a abrir aqui a porta para outras situações. Slide seguinte. A proposta mais radical do GRIT, Grupo de Reflexão e Intervenção sobre Transsexualidade, não sei se isto vos vai chocar, mas é aquilo que está proposto. Todas as pessoas, sem exceção, nasciam com um género neutro, ou seja, no bilhete de identidade, o cartão de cidadão não vai aparecer que é sexo masculino ou feminino, género neutro. Mas isto, inclusive, teriam nomes também que não têm género. Isto em português é difícil. Porque se há uma Maria, há um António. Se há um João, há um José. Os nomes que nós temos, de um modo geral, são nomes masculinos ou femininos. Mas em algumas línguas, os nomes podem ser neutros. Então a ideia é inventarmos aqui uma quantidade de novos nomes que sejam neutros e, portanto, possam servir para homem ou para mulheres. Mais tarde, haveria a decisão para poder trocar. Então o que acontece? Aos 18 anos é que as pessoas fariam o registro. Portanto, passará a haver na identificação uma pessoa que nasceu naquele dia, filho de fulano e fulano. Mas, quanto à questão de sexo, não é colocado nada. Tem um determinado nome que tanto pode ser homem como mulher. Quando chegar aos 18 anos, essa pessoa vai escolher se quer ser homem, ou se quer ser mulher, ou se quer ser outra coisa. Digamos, a criação do terceiro sexo no cartão de cidadão, diz a eles, mantém a discriminação e vai guetizar. Guetizar é colocar no gueto, colocar, digamos, aí no grupo fechado, ainda mais esta comunidade. Qual comunidade? Os transsexuais. E depois este grupo coloca assim, e se fôssemos todos neutros? Isto é, aqui não há meninos nem meninas, não há homens nem há mulheres, somos todos neutros. E um dia nós vamos escolher se queremos ser homens ou mulheres, ou qualquer outra coisa. Slide seguinte. O GRIT, o tal Grupo de Reflexão e Intervenção sobre a Transsexualidade, reivindica. Isto está no debate do dia-a-dia. Não estou a trazer nada que seja inventado. O que eles pretendem é a autodeterminação em relação ao direito legal de mudar de identidade. E mudar de identidade significa mudar de sexo. Querem a promoção de um sistema de saúde. Ou seja, que no Sistema Nacional de Saúde passa a haver respostas com equipes médicas e mais competentes para que a mudança de sexo, já vamos falar, mudança de sexo possa acontecer. Slide seguinte. E vão aparecer algumas coisas aí que os pais, se for preciso, explicam aos filhos em casa, está bem? Muitas pessoas têm que fazer empréstimos para fazer mudança de sexo. Uma vaginoplastia pode custar 10 mil euros. E uma faloplastia pode custar 40 mil euros. Se precisarem, eu não fiz comigo, não vou estar a entrar neste detalhe agora. Não havendo muitas equipes no Serviço Público de Saúde e com especialistas a operar no setor privado, quem vive este drama, e eu acredito que é um drama, não tenho dúvidas quanto a isso, nem estou a me desprezar, mas é um drama, tem de pedir dinheiro emprestado. Este processo cirúrgico de mudança de sexo pode demorar 2 a 7 anos, atualmente. Slide seguinte. Atualmente em Portugal, as pessoas intersexuais, isto é, não são reconhecidas pela lei. A situação das pessoas transgénero é regulada pela Lei de Identidade do Género 2011, considerada agora desatualizada.
E desatualizada porquê? Querem mais um passo assim. As propostas do Bloco, e ao Bloco de Esquerda e do Governo, e por isso mesmo têm uma força muito grande, porque é para ir adiante, prevêem a alteração do sexo no registro civil, notem, sem necessidade de diagnóstico ou de estado médico, o que representa uma novidade face à lei de 2011. Ambas as propostas, a do Bloco indiretamente e do Governo de forma explícita, estabelecem também o fim das intervenções cirúrgicas e dos tratamentos, notem, em bebés com características intersexuais, hermafroditismo e outras alterações do desenvolvimento sexual. O hermafroditismo são aqueles bebés que nascem com os dois sexos. Portanto, isto é uma deturpação, é uma alteração biológica da natureza que, naturalmente, é devido a algum efeito que surge. Mas, nessa altura aí, o que acontece é que os pais iriam determinar se queriam que fosse cortado um sexo ou outro para que a criança fosse, digamos, unissexual. E neste caso aqui querem o fim das intervenções e destes tratamentos para que mais tarde, quando aquele bebê crescer, ele possa decidir se quer uma coisa ou outra e não serem os pais a decidir. Slide seguinte. Na AR, a Assembleia da República, o Bloco de Esquerda defende que a mudança de sexo seja aos 16 anos. Na adolescência. E no caso dos pais se oporem a esta ideia, possibilita que os menores possam intentar judicialmente contra eles. Ou seja, com 16 anos, com 17 anos, podem meter os pais no tribunal. Se os pais o pedirem. Esta é a proposta que está em mesa. Mas o que é isto de entregar nas mãos de adolescentes de 16 anos este tipo de decisões? Pergunto eu. O que é isto? Será que com 16 anos o adolescente sabe realmente o que é? Ele está a pensar, digamos, a longo prazo, ou está a pensar naquilo que são as pressões da sociedade e dos seus amigos, daquilo que ele sente? Será que com 16 anos, perdoem-me os adolescentes que estão aqui, a mente está completamente formada? Tem o raciocínio, digamos, equilibrado? Slide seguinte. Opinião de um médico psiquiatra. Eu pesquisei muito sobre esta matéria, confesso, desde março que eu tenho andado em cima deste tema. E estava a pensar trazê-lo antes, mas achei que neste dia da família isso seria oportuno, porque afeta-nos muito mais. Eu não conheço este doutor Pedro Afonso, mas aquilo que ele escreveu como médico psiquiatra é alguma coisa com que eu me identifico. Ele diz isto: nunca como hoje se baralhou e confundiu tanto a mente de crianças e adolescentes. E reparem, nós estamos a falar daqueles que têm 15, 16 anos. Isto começa muito mais cedo, com 6, 7, 8, 9, 10 anos. Os psiquiatras, os pais são expulsos do processo educativo. Os psiquiatras e psicólogos são desvalorizados. E os menores passam a ser propriedade do Estado, que no plano educativo e legislativo lhes impõe um novo sistema de valores baseado na ideologia do género. Ou seja, meus irmãos, é isto que está a acontecer. O Estado começa a determinar-se, digamos, através destas leis, aquilo que as pessoas podem ser, digamos, nesta ampla liberdade. Os irmãos notem, há muitos anos atrás, Hitler manipulou também, através da medicina e dos seus homens fundamentais, experimentações que ele fez para procurar, desse modo, encontrar a raça pura. Será que é para aqui que vamos também encontrar uma raça pura em que cada um pode ser o que quiser, somos todos neutros? Trata-se, afinal, de uma aventura ideológica, inspirada pelo desejo do homem, notem, controlar a natureza. Ao fim de contas, vamos supor que são os pais que dão o sexo. E já agora, em particular, quem determina o sexo é o homem, através dos cromossomas. É o cromossoma X ou Y que determina se é rapaz ou se é menina. E quem dá isso, quem determina o sexo, é o homem. Durante muito tempo houve discussões, guerras da mulher que só gerava meninas, por exemplo, e o homem queria muito o rapaz. Então a culpa era da mulher. Nada, a ciência vai mostrar que a culpa é do homem, porque é ele que determina, é ele que dá o sexo, é, digamos, daquele cruzamento cromossomático que acaba por haver.
exatamente essa determinação se é rapaz ou menina. Agora, os pais não têm nada a ver, a natureza não tem nada a ver, porque cada um vai decidir o que é que vai ser, o que é que vai querer ser, se é homem, se é mulher. Seguinte, ainda opinião deste psiquiatra. Os casos de disforia de género devem ser referenciados por um psiquiatra, de modo a serem acompanhados por vários profissionais de saúde competentes, pois as doenças não se tratam por decreto-lei. Isto diz ele e eu concordo. Já agora, o que é isto de disforia? Os irmãos conhecem a palavra euforia. O que é euforia? Quando alguém está eufórico, o que é? Está excitante, está alegre, está maravilhado. A disforia é o contrário. É alguém que está fortemente triste. Eu deixei aqui uma definição. Mudança repentina e transitória do estado de ânimo, tais como tristeza, pena, angústia. Sentimento oposto à euforia. Refere-se a pessoas que não estão satisfeitas com a sua identidade de género. Alguém que tem biologicamente tudo aquilo que é de um homem, mas que lá dentro se sente como mulher e quer ser mulher. Então costumam usar esta expressão: eu estou no corpo errado. Já ouviram? Eu estou no corpo errado. Eu concordo que é uma doença, ou pelo menos uma perturbação, e que tem que ser tratada. Caso contrário, esta é a minha posição, vira pecado. E aqui o que é que a Bíblia tem a dizer? E a Igreja? E permitam-me que vá fazer agora, passar aqui à teologia do género, e ver o que algumas igrejas, e talvez aquilo que eu vou mostrar, escandalize alguém. Slide seguinte. Teologia do género. Olha, Igreja Evangélica Luterana da Suécia. É uma igreja fortíssima. Luterana, vinda de Lutero. A Igreja Luterana, através da sua hierarquia, pede ao clero para não tratar Deus por Senhor. E Senhor porquê? Porque Senhor é masculino, não é? Então, esses termos masculinos de Deus desaparecem, têm que ser substituídos, ou seja, nós temos que fazer a Bíblia. Não trate Deus por Senhor, nem por Ele. Passando a utilizar uma linguagem mais inclusiva no que ao género diz respeito. E isto notem a data. 24 de novembro do ano passado. Está presente, está aqui. Isto está em implementação. Ou seja, no fim de contas, começamos a ler a Bíblia e quando lá diz Senhor, diz Ele, isso tem que ser substituído. Tem que ser alterado. Porque, no fim de contas, nesta ideia, a Bíblia está errada. A Bíblia está descontextualizada. A Bíblia não é do nosso tempo. E quem diz isto não entende que a Bíblia foi escrita não no nosso tempo, mas há 2000 anos ou 3000 anos atrás. Isto não se entende. E na altura, se Deus revelou que aquela era a palavra, se aquela era a forma, porque é que hoje alguns se armam em deuses e querem alterar o texto? Os irmãos notem que agora nós estamos a considerar o quê? A teologia do género. O que é que a palavra de Deus nos diz quanto a esta situação? Slide seguinte. E não se choquem com isto. Sobretudo, muitos brasileiros que estão aqui. O título que eu encontrei foi este. Somos gays. Toda a gente sabe o que é gay. Homossexual. Não é? Há homossexual masculino. Porque o homossexual feminino é lésbico. Somos gays e evangélicos. E fazemos a diferença no meio de tanto preconceito. Isto é uma citação. Está aqui. Foi criada informalmente em 2013, mas só agora vai dar oficialmente os primeiros passos. O arranque oficial foi no dia 17 de maio de 2015, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. A comunidade inclusiva Fonte de Água Viva é uma igreja evangélica inclusiva que aceita homossexualidade, isto é, casamentos, pastores assumidamente gays. Para já conta com apenas um dinâmico pastor de 23 anos que tem aqui o nome, isto é público, portanto eu não me abstenho de colocar isto. Ou seja, há igrejas, já no Brasil também, que assumem esta posição. E a teologia do género para eles é: Deus tanto pode ter feito que faz o homem e a mulher, mas eu escolho o que quero ser e a minha homossexualidade, minha dele. A homossexualidade é alguma coisa que me diz respeito e que Deus aceita e aprova.
Já agora, isto pode ser recente no Brasil, mas nos Estados Unidos já existe há muitos anos. Nos Estados Unidos existem igrejas assumidamente de homossexuais. Igrejas que têm pastores que são homossexuais. Igrejas que casam pessoas homossexuais. Igrejas assumidamente transgêneras também. Slide seguinte. E eu aí fui à Igreja Católica procurar saber. E achei interessante. Achei muito interessante. A Conferência Episcopal Portuguesa, que é a Conferência dos Bispos Portugueses, em 14 de maio, 14 ou 24, de 2013, assumiu uma posição bastante contrária à ideologia do género e bem próxima da Bíblia. Isso é interessante. E aqui tem uma transcrição daquilo que, a dado passo, eles escreveram. A ideologia do género não só contrasta com a visão bíblica e cristã, mas também com a verdade da pessoa e da sua vocação. Prejudica a realização pessoal e a médio prazo defrauda a sociedade. Não exprime a verdade da pessoa, mas distorce-a ideológica. Meus irmãos, eu não estive, nem faço parte desta conferência episcopal, mas não tinha problemas em escrever isto. Vamos ao slide seguinte. Entretanto, eu ontem, depois de ter vindo de Lisboa, porque fomos para visitar o meu pai, que tem estado internado e bastante doente, e agradeço as vossas orações por isso, ainda fui, porque fiquei lá na cabecinha, eu não procurei, isto é de 2013, ver se a posição da Igreja Católica mudou, e particularmente deste Papa. E este Papa, como nós costumamos dizer, dá uma no cravo e outra na ferradura, muitas vezes. Quando ainda recentemente uma criança, um garotito, estava muito preocupado de chorar porque o seu pai estaria no céu ou não, ele acabou por ter aquela ideia brilhante, não é, de que o pai era ateu, não tem problema, mas como o pai trouxe a criança à catequese, então está no céu, com certeza. E isto é absurdo, isto é negar-se aquilo que foi o sacrifício de Jesus e dizer que, no fim de contas, você não precisa ser cristão, pode ser ateu, desde que seja uma boa pessoa, vai para o céu. Portanto, deste Papa eu já espero tudo e mais alguma coisa. Mas o que é certo é que nos últimos escritos, até há pouco tempo atrás, em relação a este tema, o Papa não tem uma posição diferente. Portanto, continua a manter esta posição, de certo modo me agrada, pelo menos. Vamos olhar, meus irmãos, para a Bíblia. O que é isso que nos interessa? O que é que a Bíblia diz? Em Gênesis, capítulo 1, verso 27 e depois 28, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. E esta imagem de Deus na criação do homem é o quê? São algumas características de Deus colocadas, implementadas no homem. Mas imagem não é o objeto. Pode mostrar alguma coisa do objeto, mas não é a imagem. Ou seja, o homem nunca é, apesar de ter sido criado à imagem de Deus, nunca é igual a Deus, nem nunca será igual a Deus. Já agora, essa é uma das doutrinas fundamentais da Igreja Mormon. Perfeitamente errado. Eles dizem que Deus, o Deus deles, já foi homem. Evoluiu. E hoje é Deus. O que significa que todos nós também podemos vir a ser deuses. Eu tenho um livro, quando nós estávamos nos Estados Unidos nos anos 80, que era em inglês, claro, escrito por ex-mormons, mas que traduzido é assim: fazedores de Deus, the God Makers. E eles fazem deuses. O próprio Deus deles já foi homem, e a ideia é que se as pessoas pertencerem à Igreja Mormon e seguirem tudo aquilo, um dia vão chegar a ser deuses. Então criou Deus, pois o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, notem, homem e mulher. Não diz aqui que era neutro, nem que um dia poderia decidir. Deus criou, homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. E, meus irmãos, esta questão é de extrema importância. Sede fecundos e multiplicai-vos. Como é que então os casais gay ou lésbicos se multiplicam? Impossível. Eu falei disso há 2 semanas atrás. Arranja uma barriga da mulher e o problema está resolvido. Mas se às tantas, imaginem isto por hipótese absurda. Toda a gente que vai nascer daqui para diante decidia ser homem.
o sexo masculino, acabavam-se com as mulheres. Ou, se quisermos o contrário, toda a gente decidia ser mulheres, acabavam-se os homens. E onde é que estava a continuidade da espécie? Ou seja, o homem quer tomar nas mãos aquilo que é exclusivo de Deus, que Deus imprimiu na natureza e que a natureza tem que funcionar. Então Deus que é o Criador, para Deus que é o Criador só existem dois sexos, dois géneros, homem e mulher. Ambos são complementares e responsáveis pela reprodução da espécie humana. Slide seguinte. Agora notem, isto tem muito a ver com a questão da homossexualidade e daquilo que a palavra de Deus diz. É Romanos, capítulo 1, verso 26 a 28. Por isso Deus os abandonou às paixões infantis. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E estas mulheres que mudaram o uso natural ao contrário à natureza é o quê? Lesbianismo. São os lesbianos. Mulher com mulheres. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens. Cometendo o quê? Torpeza. É isto que a palavra de Deus diz. Torpeza. E recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Querem mais explícito? É a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia chama claramente a homossexualidade, masculina ou feminina, chama o quê? Torpeza. Podem chamar o que quiserem. Mas aqui na igreja, e quando eu digo aqui na igreja, estou-me a referir com certeza a muitas outras comunidades cristãs, onde a palavra de Deus é central, pecado é pecado. Agora, meus irmãos, isto não significa que se algum homossexual entrar na nossa igreja, que nós dizemos que é homossexual, não é. Eu acho que não devemos fazer isso. Porque os homossexuais também são gente, são pessoas. Precisam é de reconhecer que aquilo que é a sua tendência é, aos olhos de Deus, isto mesmo. É torpeza, é erro, é sentimento perverso. O que está vermelho é nele, só para destacar. Mas é isto que a palavra de Deus diz. E reconhecendo isso, meus irmãos, vem ficar debaixo da graça e da graça de Deus. Para mim, deixem-me dizer com toda a clareza, a homossexualidade é um pecado, mas é tão pecado quanto o adultério, ou o roubo, ou o homicídio. E há alguma coisa que Deus pode perdoar. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, também pelos pecados dos homossexuais. Agora, mascarar as coisas e chegar ao ponto de dizer como igrejas gays nos Estados Unidos dizem. Nós temos exemplos bíblicos. Não se escandalizem, eu já disse isto, alguns talvez já tenham ouvido. Jesus foi homossexual. Tão homossexual que ele reuniu à sua volta 12 homens. Jonatas e Davi foram homossexuais. Eles amavam-se um ao outro de tal maneira. Bom, e para as mulheres? Também há Noemi e Ruth. Elas ligaram-se tão bem que de facto eram homossexuais. Meus irmãos, é assim. Há muitas maneiras de ler a Bíblia. Cada um lê a Bíblia como quer, como lhe convém. Mas isso não significa que essa leitura seja a leitura certa, porque não é. Porque a Bíblia não se contradiz a si mesma. E quando nós chegamos a textos como este, eu creio que não há dúvidas. Não há dúvidas. Mas alguns teimam para fazer valer as suas posições. Estou quase a acabar. Slide seguinte. 1 Coríntios 6, capítulo 6, verso 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olhem, notem aqui. Não erreis. E agora vejam. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados
nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, quem são estes efeminados? São os que têm, digamos, biologicamente uma masculinidade, mas se sentem e agem como se fossem mulheres. Bom, e os sodomitas, quais são? Nós precisamos de ir lá a Sodoma e a Gomorra para entender. E o que é que aconteceu? Estes sodomitas, quem eram? Homens com Eram homens que vinham à procura de homens para terem relações com eles. São os homossexuais. E o que é que diz aqui a Escritura? Estes, como o Papa Francisco é inclusivo, estes também entram no céu. Mas a Escritura diz? não. Não é. Meus irmãos, para mim a Escritura está acima de qualquer Papa, ou de qualquer pastor, ou de qualquer outro. O último slide, ainda sobre a Bíblia. Deus é amor e ama pecadores, mas odeia o pecado. E, meus irmãos, com isto eu quero dizer e reafirmar: Deus ama os homossexuais. Mas nem por causa disso os homossexuais vão para o céu se mantiverem a sua homossexualidade. Nós devemos tratar as pessoas como elas são, com carinho, com cuidado. Mas aquilo que está errado, não devemos dizer que está certo. Está errado, está errado. Deus não faz acessão de pessoas, porque esta é uma coisa também que aparece aí. Deus não faz acessão de pessoas. Portanto, para Ele, qualquer um é válido. Pois Deus não faz acessão de pessoas, mas definiu regras pelas quais o ser humano, homem e mulher, devem viver em harmonia. A Bíblia é a palavra de Deus, não é a palavra dos homens para ser reescrita a seu belo prazer, para acomodar as ideologias ateias e filosóficas. O que está aqui é meu, eu assumo a responsabilidade por isso. Os pais foram comissionados a educar e ensinar os seus filhos nos valores judaico-cristãos. E têm o dever de contrapor as modas da sociedade sem Deus. Porque nós vivemos numa sociedade sem Deus, que rejeita Deus. E até quer rejeitar aquilo que é da própria natureza. A Igreja tem que ser fiel às Escrituras Sagradas e à teologia bíblica. A Igreja não pode incluir os que se auto-excluem da ação transformadora do Evangelho operada pelo Espírito Santo. Eu creio que o Evangelho é o poder de Deus. E o Evangelho transforma. E o Espírito Santo produz essa transformação. E, portanto, qualquer um que está com perturbação, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja já adulto, deve chegar à graça de Deus. Deve chegar e receber o poder de Deus. Deve mudar, ser transformado. Eu gosto muito daquilo que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos capítulo 12, verso 1, 2 e 3, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos transformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. O Evangelho transforma. O Evangelho liberta. O Evangelho tira à ansiedade, a preocupação daqueles que se sentem perturbados. Mas, meus irmãos, os pais são os primeiros, porque estão lá desde o nascimento, são desde pequeninos. A Igreja deve fazer a sua parte. E, meus irmãos, acredito que eu estou aqui e faço a minha parte. Assumo esta parte. E isto está a ser gravado e eu não tenho receio do que possa acontecer. Esta é a minha posição. E é a posição que eu defendo, baseada na Escritura Sagrada. Não tenho medo quanto a isso. Agora, eu não sou preconceituoso, eu não sou exclusivo, mas eu não posso deixar de pregar aquilo que está na palavra dos Senhor. Gosto ou não gosto, aceito ou não aceito. Para mim, a palavra de Deus é sagrada e está acima de qualquer um. Amém. E não somos nós que vamos reescrever ou ajustar a palavra de Deus àquilo que são as nossas conveniências, muito menos aquelas que o mundo quer impor.
Mas nós temos que ser exatamente o contrário. Sal da terra e luz do mundo. Infelizmente, os nossos políticos estão tão distantes daquilo que são os valores cristãos e têm-se afastado e até hoje têm combatido a rejeitar. Nós devemos orar pelos nossos militantes, devemos orar por aqueles que estão nos centros de decisão e se nós pudermos fazer alguma coisa para influenciar, então façamos. Mas, pelo menos, na nossa casa quem manda somos nós. Na nossa casa e diante de Deus, quem tem a responsabilidade de educar os nossos filhos, de educar os jovens e as crianças, somos nós, os pais. E não é por decreto que isto vai alterar-se. A sociedade pode mudar-se, pode abrir aqui o leque, mas nós temos uma responsabilidade muito grande. Dizemos que Deus nos ajude a assumir aqui uma posição que seja digna, centrada nesse conteúdo.